Trilhas da Libertação, Guillaume e Gerard. Leonardo era médium sonambúlico, dotado de belas faculdades propiciatórias ao intercâmbio. De caráter nobre e sentimentos elevados, tornara-se espírita em plena adolescência, quando os fenômenos espirituais irromperam, levando-o a um período de contínuas perturbações, que foram confundidas no princípio como de natureza psicológica. Após ser medicado mais de uma vez, alguém, amigo da família, alvitrou a hipótese de tratar-se de distonia espiritual. Conduzido pela genitora ao núcleo espírita e recebendo conveniente assistência por meio dos passes e da vinculação às atividades juvenis do grupo, amainaram-se-lhe os distúrbios. Compreendendo o conteúdo da doutrina, à medida que se desenvolvia, passou a frequentar as reuniões práticas, nas quais deu atendimento à mediunidade, educando-se e educando-a. Nos anos seguintes, concluiu o curso de odontologia e consorciou-se com Helena, jovem militante da casa, começando a edificação do lar da família. Valorizando com serenidade o ministério abraçado, dele se desincumbia com elevada consideração. Nessa oportunidade, contava 28 anos, possuindo já uma expressiva folha de serviços em favor dos sofredores. Maleável à influência espiritual, logo que Fernando mentalizou o seu pupilo, atraindo-o à comunicação, a sua sensibilidade começou a registrar os efeitos da sintonia psíquica, apresentando ligeiras contrações faciais e tremor por todo o corpo. Nesse comenos, deu entrada no recinto o Dr. Hermann Grass, trazendo, adormecido, o médium Davi, que foi colocado entre os assistentes. O seu era um estado espiritual deplorável. O cérebro encontrava-se envolto em densa escuridão, que decorria dos pensamentos vitalizados nos últimos tempos, emanando vibrações de baixo teor. Da região genésica, como do estômago, do fígado e do baço, irradiavam-se em ondas excêntricas energias viscosas e enfermiças. O hábito dos alcoólicos, nas reuniões sociais e noutros momentos, já o vitimava pela dependência dos mesmos em instalação, apresentando os primeiros sintomas para uma futura cirrose hepática, com as atuais perturbações digestivas, altas taxas de colesterol, hipertensão arterial, apesar da juventude orgânica. Da área sexual também se exteriorizavam fluidos densos, carregados do magnetismo pernicioso deixado pelos parceiros encarnados, viciosos e pelos espíritos de igual psiquismo que se mesclavam nas orgias elegantes a que o sensitivo se entregava. Apurando a observação, podia-se constatar que as vesículas seminais se encontravam comprometidas, como o resultado das vibrações que as estimulavam e de que as gônadas jorravam energias sutis de qualidade inferior, alimentadas pela mente de Davi e dos desencarnados que a ele se associavam durante o desdobrar das paixões sexuais. A próstata, em processo de aumento, denotava desarmonia celular, avançando para a futura neoplasia maligna. Adormecido, produzia ruídos e espasmos, característicos dos distúrbios de comportamento psicológico que eram liberados naquele período, demonstrando uma situação aflitiva. Vendo-o assim e considerando-lhe as admiráveis possibilidades de realização, não me pude furtar a um sentimento natural de compaixão, acompanhado do desejo de auxiliá-lo, de despertá-lo para a realidade profunda da vida, assim como do valioso significado da atual reencarnação. O médium Davi, porém, era responsável pelo que lhe sucedia.
Conhecendo a doutrina espírita e recusando-se a viver-lhe a moral, sabia da gravidade do compromisso mediúnico. No entanto, preferira seguir pelos atalhos perigosos da fascinação da cegueira. Não lhe faltaram advertências, insistentes convites ao retorno ao dever, que recusava sistematicamente, caminhando agora, quase a sós, por eleição pessoal, no rumo das companhias inferiores, que desejavam arrastá-lo para a alucinação total, o malogro da reencarnação. Aquele instante era-lhe de magno valor, razão pela qual ali fora trazido. Liberado do sono anestesiante pelo Dr. Grass, relanceou o olhar em volta e atemorizou-se. A consciência de culpa estava vigilante e ele temeu que estivesse desencarnado. A criatura humana, via de regra, valoriza sempre o que deixou de ter, o que ainda não possuiu, o que desperdiçou. Na vida moral, o fenômeno é equivalente. A aproximação da morte, ou em suspeita disso, formulam-se planos de enobrecimento, de realizações superiores, para logo abandoná-los, assim que passa o perigo, voltando-se à insensatez com redobrada volúpia. Foi o que observamos em Davi. O despertar em nosso plano levou-o às lágrimas e notamos que retorcia as mãos em sinal de desespero. Mas, para nossa surpresa, não o vimos orar ou buscar elevar-se em pensamento a Deus, como seria desejável. A falta de unção e seriedade moral no trato com os desencarnados desalojara-lhe a mente das atitudes corretas. O Dr. Hermann, ao seu lado, tranquilizou-o com palavras gentis. O médico apresentava-se severo, como de hábito, no entanto, deixava transparecer alguma humildade e submissão aos desígnios superiores, compreendendo a magnitude do momento e o alto valor das entidades que ali se encontravam dirigindo a atividade. A meia voz, o diligente médico explicou ao seu intermediário onde se encontravam e para que ali estavam, facultando acalmá-lo. Permanecia a psicosfera de harmonia, especialmente à volta da mesa dos trabalhos. Incontinente, Leonardo, incorporado, abriu desmensuradamente os olhos e acusou. Não reconheço aqui ninguém com autoridade para constranger-me à submissão. Sou independente. Embora tenha amigos entre os gênios, não faço parte do grupo. A minha é uma ação solitária e com meta bem definida. Realmente, esclareceu o Dr. Carneiro de Campos, não possuímos qualquer autoridade sobre o amigo, reconhecendo que a única que existe e nos direciona na vida é Jesus Cristo, a quem procuramos servir. Quanto ao seu relacionamento com os gênios do mal, não nos preocupamos, porquanto cada um é livre para eleger as companhias com as quais melhor se afina por identidade de propósitos. Nesse sentido, o amigo é livre para agir e colher os resultados da sua ação. O que nos interessa é a sua felicidade, momentaneamente deslocada das finalidades nobres para as paixões dissolventes, cujos efeitos, de imediato, o amigo experimenta, gerando aflições para o futuro. Tenho que interromper a farsa do meu infame inimigo que ali está. E voltando-se, apontou o dedo em direção ao médium Davi, que estremeceu, tornando-se lívido. Prosseguindo na agressão, explodiu. É muito bom esse reencontro lúcido, porque desejo refrescar a memória do bandido, que se traveste de benfeitor dos ignorantes, que o rodeiam em busca de migalhas, a troco da bajulação, da sórdida propaganda do seu nome. O infeliz está vendendo a própria alma a Satanás, enriquecendo a fim de tudo abandonar, quando eu e outros consumarmos o plano que temos em mira. Há somente um detalhe que não ocorreu ao amigo, advertiu o orientador, que é a providência divina.
Ela não interferirá, porque o próprio dissipador não o permitirá. Odiento é um poço de vaidade, frio emocionalmente e a personificação do egoísmo refinado. Qualquer socorro que lhe seja dirigido, ele, comprometido como se encontra, recusará, porque não está disposto a fazer nenhuma concessão de referência à mudança de conduta. Se duvida, pergunte-lhe e ouça a resposta do presunçoso. Somente pensa em acumular haveres que os abandonará com o corpo, logo mais quando tudo estiver consumado. É da lei que ninguém foge de si mesmo, nem se impede o progresso que é inexorável. A vítima de hoje é o apoio do perseguidor amanhã, quando permite que brilhe no íntimo o amor. Quando permanece a animosidade, a vítima transferida para a posição de algoz mais se infelicita, porque jamais alcançará o seu final, que seria a destruição do adversário. As vidas encontram-se tão mescladas umas nas outras que sempre voltam aos mesmos sítios e pessoas até que se superem por meio do amor, que arrebenta as algemas e une os corações. Por isso, quem perdoa se eleva e se fortalece, enquanto aquele que permanece no ódio rebaixa-se e desidentifica-se por largo período da realidade superior. Pouco me importa o que venha a suceder após vencer o covarde. Com certeza não será pior do que o ódio que me combure. Há quase um século, ou pouco mais, já não sei. Pois nós o sabemos. Dê-nos a chance de recordar juntos, fazendo uma necessária avaliação. Davi foi convidado a cercar-se do médium Leonardo, incorporado, obedecendo de imediato. Uma tela de substância alvinitente aparecia na parede fronteira dos litigantes, enquanto o orientador propunha. Recordem-se da Batalha de Sedan, França. Era o dia 31 de agosto de 1870, e a Guerra Franco-Prussiana chegava ao momento culminante. O Marechal Mac-Mahon está diante da volumosa cavalaria do exército alemão, do outro lado do rio Moss. O medo assalta os corações e aguarda-se com alta tensão a ordem para atacar. A artilharia alemã, bem situada, dispara com frequência contra os adversários. Ao amanhecer de 1º de setembro, sob proteção da neblina, os alemães programam e executam o ataque, sendo rechaçados. No entanto, com a chegada do sol, tornando-se alvo exposto, o exército francês sofre pesadas baixas, inclusive o seu comandante, e trava-se encarniçada a luta. À medida que o mentor foi delineando os fatos, os opositores neles se concentraram, do que resultou receber a tela vibrações delicadas em movimento contínuo, qual se atuassem sobre leve névoa e dessem-lhe contornos. Começaram então a surgir as cenas das lutas, ensejando-nos acompanhá-las, como ocorre no cinema. Fixando mais o pensamento nas evocações, as personagens produziam imagens em terceira dimensão, que nos apresentavam o horror e a loucura da guerra. Milhares de homens em retirada sob o fogo pesado da artilharia, que provocava crateras no chão e consumia vidas preciosas a cada explosão, formavam um triste espetáculo. Simultaneamente, a cavalaria, avançando e subjugando os atrasados, estripava os caídos sob a gritaria infrene de soldadesca selvajada, das vítimas exangues e do relinchar dos animais atingidos ou estimulados ao prosseguimento pela espora. No véu públeo da fumaça, sobre as cabeças desorientadas, cenas de horror sucediam-se aberrantes. No fragor da luta, surgem 2 soldados franceses que também fugiam
quando um deles, alcançado por um petardo de obus, tomba quase fulminado. O outro, com visível risco de vida, arrasta-o e logra salvá-lo. As cenas se misturaram e reapareceram apresentando uma área suburbana de Paris. O enfermo convalescia na casa do seu salvador, atendido por jovem mulher que o cercava de carinho. Era a esposa de Guillaume, o herói. Terminaram, fazia pouco tempo, as lutas na capital, com a derrota total da França, que pagaria alta soma de dinheiro a Bismarck e perdia a Alsácia e uma parte da Lorena para os germanos. Notava-se que uma afinidade muito grande se estabelecera entre o enfermo e a sua benfeitora, passando logo mais dos limites, quando o esposo não se encontrava no lar. Posteriormente, via-se a descoberta do adultério, a agressão de Guillaume, enfurecido, e sua morte, em reação de desespero do amigo a quem salvara. Desapareceram-se as cenas, e o desencarnado exclamou: salvei o biltre para que ele me humilhasse, indignificando-me o lar e roubando-me a vida. Perdoá-lo? Nunca! Não negamos a hediondez da ingratidão, que é superlativa. No entanto, se recuarmos no tempo, iremos detectar desalinhos do amigo que produziram esse golpe rude e macerador. Chega o momento de pormos um ponto final na pugna. A divindade uniu-os como amigos para que superassem antigas rixas. Porém, Gerard não resistiu aos ímpetos da sua inferioridade, descambando na alucinação. Cabe a você refazer o caminho e abrir novas estradas para o futuro de ambos. Nunca! A desgraçada que com ele se homiziou, traindo-me, é hoje a esposa recatada. Rilhou com ironia que me pagará no momento próprio. Primeiro ele, depois o outro ajuste de contas. Pedindo licença para dialogar, Gerard tentou justificar-se. Foi em defesa própria que cometi o crime. A justiça reconheceu. Você estava enfurecido. E não era para tanto? Albergar a serpente no próprio lar para ser picado e por ela envenenado? A justiça o absolveu, porque aqueles como estes eram e são dias de iniquidade, a mim cumprindo-me o direito de corrigir as leis ignóbeis. Você diz que foi em defesa própria. A traição premeditada e executada também o foi? Eu era fraco. E prossegue o mesmo venal indivíduo hoje, pior, após tanto tempo. O benfeitor acercou-se e interferiu, silenciando Davi e aduzindo. Agora que as lembranças são mais nítidas, repense os seus planos, conceda-se novas reflexões. Há tempo. No entanto, ele urge. Adormeça a fim de descansar um pouco. Aplicando-lhe energias balsâmicas e repousantes, vimos Guillaume serenar-se, adormecendo profundamente. Bailavam na minha mente inúmeras interrogações que o momento não me facultava apresentar ao mentor. Por que a doutrinação fora interrompida? Teria havido nesse período outras reencarnações dos implicados na trama infeliz? Quais as providências a tomar objetivando o atendimento a Guillaume? Vê-lo íamos novamente, ou ele seguiria o próprio destino? As atividades, no entanto, estavam em plena realização e não havia tempo para os nossos diálogos. Aguardei, assim, ocasião própria, prosseguindo atento nos serviços em execução.